Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo Berto, eu sou sócio da Città Properties. Nós acabamos de te encaminhar um material com uma série de explicações, estimativas de custos e simulações para o seu financiamento. Mas estamos enviando também esse vídeo para você poder ver em casa, com calma, algumas explicações básicas sobre o financiamento imobiliário. Neste momento, nós queremos passar algumas instruções de como funciona o nosso financiamento imobiliário, quais são os custos que você tem e quais são as opções que a gente tem de mercado. É um material prévio, mas se você ficar com dúvida, ainda pode contar conosco e basta contactar a Città Properties. Neste momento, vamos falar um pouquinho então sobre sistemas de amortização do financiamento. Basicamente, a gente tem dois sistemas de amortização no financiamento imobiliário. Um sistema chamado SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. É aquele sistema onde você tem amortizações desde o primeiro mês do seu financiamento. Então, desde o início, você vai abaixando o seu saldo devedor. É o sistema mais utilizado pelos agentes financeiros e todos os fazem. O outro sistema é o sistema Price, onde as prestações são constantes. Qual que é a diferença básica do sistema Price para o SAC? No sistema Price, você tem uma prestação inicial menor. Por quê? Porque você quase não tem amortização. A amortização vai crescendo ao longo do seu contrato. Então, neste caso, muitas pessoas perguntam: Gustavo, é melhor você fazer no sistema SAC ou no sistema Price? O sistema Price é melhor porque sai com uma prestação menor. Nem sempre, e eu vou explicar por quê. Primeiro, como eu disse, todos os bancos trabalham com o sistema SAC, mas nem todos os bancos trabalham com o sistema Price para financiamento imobiliário. Segundo ponto, em que pese a sua prestação seja um pouco menor no início no sistema Price, uma média de 20% a 25%, você quase não tem amortizações nos primeiros anos do seu financiamento. Ou seja, seu saldo devedor não diminui. O sistema Price muitas vezes pode servir para aquelas pessoas que necessitam, de fato, uma prestação inicial mais baixa, mas tem a possibilidade, num curto espaço de tempo, e aí falamos de 1, 2, 3 anos, estar amortizando a maior parte do financiamento ou mesmo quitando, ok? Então, dos sistemas de amortização, basicamente nós trabalhamos com dois para o financiamento imobiliário. O sistema que a gente mais utiliza para encaminhar essas simulações para vocês prévias são no sistema SAC, onde a maioria dos bancos está trabalhando. Outra dúvida que muitas pessoas vão perguntar e vocês vão ver na simulação: qual é o prazo de financiamento que eu posso fazer? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Então vamos lá, algumas dicas rápidas para vocês aqui. O prazo de financiamento hoje, que a maioria dos bancos trabalha, é de 420 meses, ou seja, até 35 anos. Esse é o prazo máximo de financiamento. Mas nós temos uma regra na qual o prazo do financiamento somado à idade da pessoa não pode ser superior a 80 anos. Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa de 30 anos poderá financiar em 35 anos. Uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, já vai poder financiar só em 20 anos, ou seja, 240 meses. Por quê? 20 mais 60 anos e dá os 80 anos, que é o limite dos bancos. Então, uma coisa bem importante para vocês, quando a gente está encaminhando esse material prévio de simulações, a gente está passando ou no prazo máximo permitido ou no prazo que vocês, como cliente, definiram para nós. Gustavo, eu gostaria de fazer em 240 meses, 360 meses, 180 meses. Então, esses daí são os prazos que a gente tem hoje e são as regras de mercado para o financiamento. E aqui tem uma coisa bem importante. Muitas pessoas olham para nós e perguntam assim: Gustavo, eu posso compor renda com a minha mãe, por exemplo? Pode, mas lembrando que, à medida que ficamos mais velhos, o financiamento também vai encurtando o nosso prazo. Então, se você trouxer uma pessoa, um familiar, para compor renda no financiamento, pode ser que fique um pouco mais caro em virtude da diminuição do prazo e também do próprio seguro, que vai custar mais caro. Vamos lá, vocês receberam uma série de simulações de financiamento imobiliário e agora está na hora de saber o que cada uma daquelas siglas que compõem o valor da prestação representa para você. Perfeito. Primeira coisa que você vê lá na tabela: juros. Juros é o retorno pelo capital que o banco está te emprestando. Varia de banco para banco e também varia de acordo com o mercado. Temos períodos de maiores taxas de juros ou menores taxas de juros. Quando falamos em juros para financiamento imobiliário, já fica uma dica: sempre é bom a gente pegar e considerar a taxa de juros efetiva no momento da comparação. Mas além dos juros, quais são os outros encargos que nós pagamos no financiamento? Temos dois seguros, um seguro chamado de morte e invalidez permanente e outro de danos físicos ao imóvel. Aqui uma coisa muito importante: eles são seguros obrigatórios previstos em lei, então eles têm que ser contratados, eles não são produtos fora do financiamento, mas sim dentro da sua prestação. E como que funcionam esses dois seguros?
Seguro de morte e invalidez permanente quer dizer o seguinte: se acontecer alguma coisa com o mutuário, que é o pagador do financiamento, entrará esse seguro mensal que a pessoa está pagando e vai quitar ou mesmo liquidar toda a questão do financiamento imobiliário, ok? Então, ele é um seguro que prevê que na falta de quem paga, não vai ser cobrado de herdeiros, mas sim vai entrar um seguro e vai quitar aquele financiamento imobiliário. E aqui uma coisa muito importante: quanto mais velhos ficamos, mais caro custa esse seguro. Por isso que uma pessoa de 25 anos e uma pessoa de 60 anos com a mesma taxa de juros poderá ter um financiamento mais caro com 60 anos. Não pela taxa de juros, mas sim por causa do seguro de morte e invalidez permanente. Legal? Além do seguro de morte e invalidez permanente, nós temos um seguro chamado DFI, que são seguro de danos físicos ao imóvel. Se acontecer algum desastre natural, por exemplo, com o imóvel, uma enchente, um incêndio, uma explosão, que faça com que aquele imóvel, que é a garantia do banco, se perca, vai entrar esse seguro para fazer a liquidação do financiamento imobiliário. Então veja, são dois seguros obrigatórios justamente para fazer frente à perda de quem paga e à perda do imóvel, que seria a garantia do banco. Além disso, nós temos também a tal da TSA ou a TAC, que é a tarifa de serviços administrativos que todos os bancos acabam cobrando no patamar de R$ 25 por mês. Esse daí é o limite do Banco Central hoje, então você vai ver ali em uma das colunas dos seus custos ali das simulações que tem R$ 25 por mês, é justamente essa tarifa de serviços administrativos. E por fim, você vai encontrar ali a sua amortização, que nada mais é do que o que você paga efetivamente do financiamento. Então lembrando, como custos nós temos juros, seguros e a tarifa de serviço administrativo, que somada à sua amortização vai dar o valor da sua prestação todos os meses. Sobre o saldo devedor do financiamento, vocês vão ver ali que é uma evolução teórica. Por que a gente chama teórica? Porque sobre o saldo devedor nós temos uma correção monetária. A maioria dos contratos de financiamentos é corrigido pela TR, ou seja, é a taxa de referência definida pelo Banco Central. É uma taxa extremamente baixa em comparação a outros índices, por exemplo, GPM, PCA, que são os índices inflacionários, que tendem a ser muito mais altos. Mas sim, nós temos correção monetária dentro do financiamento imobiliário. Não é possível prever uma correção futura, quer dizer, fazer uma simulação ali prevendo quanto que vai ser a TR. No entanto, dentro das prestações ali, você tem uma métrica de mais ou menos como que vai comportar o seu financiamento imobiliário. A gente passou algumas etapas agora e vamos falar um pouquinho da renda também. Muitas pessoas têm dúvidas. Gustavo, ok, eu vi as simulações, mas qual a renda que eu tenho que ter para o financiamento? Bem, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: a renda, ela varia muito a forma de apreciação de banco para banco. Então, às vezes, o banco onde a pessoa já tem uma movimentação há muito tempo, que ela já movimenta cartão de crédito, ele vai ter um histórico daquela renda dela e nem sempre vai ser a renda totalmente declarada daquela pessoa. Agora, o que os bancos levam em conta para determinar o quanto uma pessoa pode financiar? A regra, via de mercado, é de 30% de comprometimento de renda. O que eu quero dizer com isso? 30% do que uma pessoa ganha pode ser destinado para financiamentos no plural. Então, uma pessoa ganha R$10 mil por mês, ela poderia suportar até uma parcela de R$3 mil. Se ela já tem outros endividamentos, isso daí pode impactar um pouco, reduzindo esse limite da prestação de 3 mil. Mas como eu disse, uma coisa é bem importante. Cada banco acaba tendo a sua política de crédito, lógico, sempre basilada pelo Banco Central. No entanto, ele toma muito cuidado ali para verificar, de fato, como que funciona a renda de cada um dos clientes. Então, quando a gente for falar de renda, é bem legal vocês estarem procurando a nossa empresa, porque aí a gente vai poder analisar como que é a sua comprovação de renda, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, se você é um assalariado, se você é um servidor público, justamente para a gente determinar ali como que a gente pode trabalhar com a renda de vocês para dar tudo certo no financiamento imobiliário. Via de regra, 30% da renda para endividamentos no plural. Agora está na hora daquela pergunta crucial que todo mundo faz. Quanto que a gente pode financiar de um imóvel? 80%, 90%, 100%? Bem, então vamos lá. A maioria dos bancos trabalham com LTV, ou seja, um limite de financiamento de 80% que vai ser determinado pelo valor de compra e venda ou avaliação. O menor dos dois vai ser ali aplicado esses 80%. Até por isso que o banco faz a avaliação para ver se aquela garantia que ele vai estar tomando como alienação fiduciária
comporta o financiamento que a pessoa está tomando. Então, via de regra, os bancos vão trabalhar com 80% de financiamento. Em alguns casos, temos bancos que trabalham com algumas exceções, e aí sim podemos tentar chegar em 85% a 90%. Para essas exceções, vocês procurem a Citar, e aí nós validamos quais bancos estarão operando com esses limites de mercado. Para imóveis comerciais, normalmente o limite é um pouco mais baixo, fica na casa de 70%, ou seja, a pessoa tem que ter 30% de entrada e 70% de financiamento, ok? Para terreno, nesta média também 70% a 80% de financiamento do valor do terreno. Quem que determina o valor de avaliação? Cada banco mantém suas empresas credenciadas que irão até o imóvel para fazer a avaliação e atestar ali, através de métodos de homogeneização, inferência estatística, para chegar no valor da avaliação daquele imóvel. Hoje em dia é muito comum para imóveis como apartamentos nós não termos mais a avaliação presencial do engenheiro, era uma avaliação feita toda remota. Para casas, imóveis comerciais e terrenos, ainda nós temos a avaliação in loco, ou seja, a avaliação física. Então, a avaliação será um determinante também na própria contratação do financiamento para validar que aquela pessoa comprou um imóvel por 1 milhão, estava financiando 800 mil, ele foi avaliado por 1,1 milhão, então está avaliado que ele pode pegar e fazer aquela operação de 800 mil reais. A avaliação ela ocorre durante o processo de financiamento, após sua aprovação de crédito e encaminhamento dos documentos aos bancos. E isso aqui na Citar nós supervisionamos também. Uma coisa muito importante, também quando vocês estão comprando um imóvel, a gente sabe que a gente faz muita conta, quanto tem que dar de entrada, quanto que a gente vai financiar, e também a gente tem que estar muito preparado para estimativas de custos, né? Quais são os custos que a gente tem com a transferência do imóvel, ok? Então vamos falar um pouquinho deles. ITBI é um imposto de transmissão de bens intervivos, ele é cobrado aqui em Curitiba numa alíquota de 2,7%, mas cada município do Brasil tem a sua alíquota de ITBI, ok? Então, quando nós mandamos a simulação, nós vamos identificar aonde que está esse imóvel para poder passar ali uma previsão de quanto que se gasta com esse imposto. Aqui em Curitiba, falando na nossa praça, o ITBI não pode ser parcelado, é um pagamento à vista. Nós conseguimos emitir a guia do ITBI após a contratação do financiamento, ou seja, após a assinatura do contrato de financiamento, e não temos redução do ITBI por ser primeiro imóvel, ok? Além do imposto de transição de bens intervivos, nós temos mais uma taxa que normalmente é cobrado em todos os estados do Brasil. Aqui no Paraná, essa taxa é uma taxa do judiciário chamada FUNREJUS, é o Fundo de Reaparelhamento ou Reequipamento do Judiciário. Nós pagamos aqui 0,2% do valor da compra do imóvel para fins dessa taxa. É uma taxa também cobrada e ela é normalmente recolhida quando a gente dá entrada no registro de imóveis. Ok? Então, 2,7% do ITBI em Curitiba, 0,2% de FUNREJUS, nós já temos 2,9% do valor da compra neste momento para a gente poder fazer ali o início dos atos de registro. Além disso, o que você vai pagar? Você também vai pagar custas de cartório. Então, quando se dá entrada num contrato de financiamento, é o mesmo que a gente leva a registro. Aqui tem muitas pessoas que já têm uma dúvida e até esclarecendo. O contrato de financiamento é instrumento particular com força de escritura pública, ou seja, a gente vai assinar com vocês um contrato de financiamento, não se faz necessário ir até um tabelionato para lavrar mais uma escritura pública. É o contrato de financiamento que se leva a registro. Ele é como se fosse uma escritura, por isso um instrumento particular com força de escritura pública. Esse contrato de financiamento para ingresso no registro também nós vamos pagar ali as custas de cada registro de imóveis. As custas normalmente são oferidas por matrícula, então uma pessoa que está comprando uma casa vai pagar a diligência pela compra e venda de uma matrícula, bem como alienação fiduciária em favor do banco. Hoje, 2024, gastaríamos próximo de R$ 2.200, ok? Por matrícula. E uma coisa importante, é nos atos de registro que nós temos a redução de custas. Então, se é o seu primeiro imóvel, você deve nos indicar isso. Por quê? Porque quando for dar ingresso no registro de imóveis, apresentaremos uma declaração sua falando que você faz jus à concessão daquela redução de custas pelo primeiro imóvel, ok? Então, esses são os custos básicos que você tem com a transferência do imóvel. Além disso, o banco sim cobra para emitir um contrato de financiamento.
A média hoje de mercado é os bancos estarem cobrando R$1.000. Para quê? Justamente para fazer a avaliação do imóvel e para também fazer a análise jurídica daqueles documentos que foram encaminhados e emitir o contrato de financiamento, ok? Essas estimativas de custos nós passamos para vocês numa tabelinha que vai estar junto com o material que a gente vai estar enviando. São, lógico, estimativas, às vezes podem variar um pouquinho o valor das custas, referente principalmente ao ITBI, se a prefeitura avaliar por um pouco mais ou um pouco menos, e também a própria tarifa de emissão dos bancos, que varia de acordo com a carteira que você está, o banco que você movimentou. Vamos falar um pouquinho e bem rapidamente de FGTS, porque esse daí é um assunto que causa muitas dúvidas e ele tem que ser tratado na sua particularidade, ou seja, cada caso. Mas basicamente as pessoas que podem utilizar o FGTS são aquelas que têm no mínimo 36 meses de contribuição do FGTS, estão residindo ou trabalhando no local onde elas desejam comprar aquele imóvel. Além disso, essa pessoa não pode ter outro imóvel residencial urbano na cidade onde ele está pretendendo adquirir e nenhum outro financiamento imobiliário pelo sistema financeiro de habitação em qualquer lugar do país. Eu passei para vocês muito rápido o que são as bases do FGTS. Agora, uma coisa importante. Gustavo, mas eu estou sendo transferido. Gustavo, eu trabalho embarcado. Qualquer coisa além disso, aí a gente vai estar tratando o seu caso de forma particular. Por quê? Porque nós temos que analisar todos os documentos que você vai nos trazer para fins de FGTS. Mas já fica aqui essas dicas que são os pilares básicos da utilização do fundo de garantia. 36 meses de contribuição, não possuir outro imóvel residencial urbano na cidade onde você quer adquirir e você também não ter outro imóvel financiado pelo sistema financeiro de habitação em qualquer lugar do país. Então estamos apresentando para vocês um material prévio em mídia com explicações, estimativas de custos e simulações para poder dar algumas dicas de como que vai correr o seu financiamento imobiliário. Gravamos esse vídeo também especialmente para você ter um material prévio onde você possa fazer as suas consultas. No que você precisar a partir de agora, você pode contar com a Citar para darmos todo o andamento no seu processo de financiamento. Será um prazer tê-los conosco aqui em nossa empresa. Fiquem todos bem.